Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Versículo 6, capítulo 2 da carta de Tito, versículo 6. Exorta igualmente aos jovens, e agora ele fala especificamente para os jovens, para que em tudo sejam criteriosos. Se tu mesmo, está dizendo a Tito, ser tu mesmo, modelo de belas obras, íntegro e grave na exposição da verdade, exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. Então Paulo está dizendo a Tito, olha Tito, diga aos jovens que eles sejam irrepreensíveis, diga aos jovens que eles sejam íntegros, né? Diga aos jovens que eles sejam, versículo 6, que eles sejam criteriosos, né? O que é ser criterioso, né? Criterioso, um jovem criterioso, honesto, seguro, que tem discernimento ou que facilmente identifica a verdade. Então, um jovem na igreja, ele tem que ser criterioso, ele tem que ter a linguagem do evangelho na sua vida e que ele consiga compreender muito facilmente a verdade, que ele consiga ser seguro na fé, ser honesto. É isso que Paulo está dizendo para os jovens. E ele diz a Tito, ser tu mesmo modelo de boas obras, íntegro, irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. Por que Paulo está dizendo isso? Né? Lindomar está colocando aqui, lindas palavras não significa submissão, e sim edificação ao outro. Isso mesmo, né? Por que Paulo está dizendo que Tito tem que ser íntegro nas suas palavras, tem que ter uma exposição da verdade, tem que se colocar de uma linguagem irrepreensível. Por quê? Porque nós vimos no vídeo passado que aqueles que eram do partido dos circuncidados, ou seja, aqueles que eram do judaísmo e que estavam dentro da igreja, começou a falar. Ele disse que tinha um profeta. Você volta um pouquinho aí, no finalzinho do capítulo 1, ele disse que tinha um profeta entre aqueles falsos doutores que defamava os da igreja de Creta, que eles eram cães ferozes, que eles eram mentirosos, ou seja, defamou. Então Paulo está dizendo, sê tu mesmo exemplo, porque se tu fores exemplo, os nossos inimigos, aqueles que defamam a igreja, não terão como falar nada. Mesmo que digam alguma coisa, quando a comunidade vê o teu testemunho, vê o testemunho dos idosos, vê o testemunho das mulheres idosas, vê o testemunho dos jovens, vê o testemunho de todos, eles darão em burros na água. Por quê? Porque o testemunho não será condizente com aquilo que eles falaram de maneira mentirosa. Versículo 9, para encerrarmos, aí ele vem falar um pouco dos escravos. Ele diz, os servos, os escravos, hoje em dia, né, graças a Deus, nós não temos mais aí a escravidão, né? Na época de Paulo ainda existia a escravidão naquela sociedade, naquele contexto era legal, né? Era legal, então por isso Paulo trata também com os escravos como um escravo que se converteu, que aceitou o caminho, que entrou para a vida da igreja, deveria se comportar diante do seu Senhor.
senhor de escravos. Porém, nós não podemos querer tratar o texto bíblico com preconceitos, porque na sociedade que nós vivemos hoje nós não temos condição alguma de julgar aquilo que nós vivemos há 500, 600, 1000 e na época de Cristo, há 2000 anos atrás. Não se julga o passado da história com os olhos e os critérios de vida que nós temos hoje. Porque se nós fizermos isso, nós vamos condenar toda a história. Porque a revelação de Deus, ela é progressiva. A maturidade, o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, o conhecimento dos mandamentos, a maneira de proceder, ela vai sendo dada ao homem progressivamente. Nós vamos aprendendo aquilo que a ciência, que a biologia chama de evolução, né? Eles falam de uma evolução mediante a lei natural, mas eu estou falando de uma evolução de pensamento, de cultura, de ideia. Com o passar do tempo, nós vamos evoluindo. A igreja evoluiu muito com a ciência, né? A igreja evoluiu muito com a ciência. Fé, né, e ciência, elas andam lado a lado. Tem gente que quer viver a fé sem a ciência, tem gente que quer viver a ciência sem a fé. Então, nós não podemos julgar e condenar uma sociedade de 2000 anos atrás, ou 300, ou 400, ou 500 anos atrás, porque nós hoje vivemos uma mentalidade que não é igual àquela. Porque nós evoluímos, eu acho, né? Eu acho que nós evoluímos. Porque a escravidão hoje ainda ela acontece no Brasil e no mundo. Uma escravidão que é ilegal, mas que ainda acontece, eu não vou entrar em detalhes, né? Então ele disse, os servos, os escravos, devem ser em tudo obedientes aos seus senhores, dando-lhes motivo de alegria, não sendo teimosos, jamais furtando, ao contrário, dando prova de inteira fidelidade ao seu Senhor, honrando assim em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então veja, um escravo que se torna cristão, de repente começa a continuar ainda com a mentalidade, né? Estou falando aqui da questão da época mesmo, com o pensamento ainda de escravo, de roubar, de fazer coisas que eram contrárias àquilo que o seu Senhor exigia dele, né? Por exemplo, José do Egito, filho de Jacó, é um exemplo clássico para nós de um escravo que, tendo Deus na sua vida, a palavra de Deus deixa clara, né? De diversas maneiras, a palavra de Deus deixa clara a respeito da vida de José, que nós meditamos no nosso retiro. A palavra de Deus deixa clara a respeito da vida de José, o exemplo de um homem que tinha Deus. A palavra de Deus dizia lá constantemente, Deus estava com ele. Então, ele foi escravo na casa de Potifar, mas ele foi fiel em tudo a Deus. O exemplo de José é o que Paulo pede aqui dos escravos. Por exemplo, a mulher de Potifar tentou de diversas formas ter relações com José, deitar-se com José. Mas José, o que foi que José disse? Se você ler lá, se eu não me engano, Êxodo 27, se eu não me engano, capítulo 27, que fala da história de José, ali submisso como escravo na casa de Potifar. E a mulher de Potifar querendo deitar-se com ele, ele disse, eu não posso desonrar o meu Senhor, porque ele me deixou responsável por tudo em sua casa. Por tudo. E depois, José, sendo escravo no Egito, vamos dizer assim, exaltado por Deus mediante o faraó e se torna o segundo em comando. Só o faraó mandava mais do que José no Egito. Por quê? Porque José em tudo foi exemplo de escravo ao seu Senhor, dando testemunho.
Tem uma história extraordinária, eu acho que eu já avancei demais, não foi? 53 minutos. Eu vou encerrar agora, tá certo, gente? Eu vou encerrar agora. Tem uma história extraordinária, por exemplo, de uma menina que era escrava na casa de Naamã. Se eu não estou enganado, era o rei Naamã, o sírio. E essa menina estava ali, esfregando o chão, submissa ao seu senhor. E quando o Naamã, que estava leproso, precisava ser curado, aquela mulher disse assim: olha, existe um homem de Deus, ela falava de Eliseu, existe um homem de Deus lá nas terras de Jerusalém que pode curar-te. Então veja, Daniel, escravo do rei Nabucodonosor, Daniel disse: eu não vou comer dos banquetes pagãos do rei, eu vou me alimentar todos os dias de verduras e legumes, mas eu não vou comer das carnes sacrificadas aos ídolos que o rei oferecia, banquetes e mais banquetes. Então o que Paulo está dizendo é isso aqui: os escravos devem ser submissos aos seus senhores, mas por quê? Sendo submisso a Deus, a doutrina, olha, assim em tudo, né? Honrando assim em tudo, último versículo, versículo 10, terceira parte do versículo, honrando assim em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Renato colocou aqui alguma coisa, deixa eu ver. Entre os cristãos conviviam os senhores e escravos na igreja. Isso era um absurdo para os pagãos, né? Não confundir a escravidão no tempo de Paulo com a que acontece no Brasil, né? Leiam a história das santas Perpétua e Felicidade. Pronto. Tá aí 2 exemplos, né, de mulheres que eram também escravas. E alguns exemplos bíblicos que eu dei, né? Se você quiser também ler aí, que eu ia ler aqui, mas já passou da hora, a respeito dos escravos submissos aos seus senhores, Paulo também fala disso na carta que nós lemos agora, a carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo do 5 ao 9. Ele chega a dizer lá que os escravos devem trabalhar na ausência dos seus senhores, como se eles trabalhassem na presença deles. Meus amados irmãos, eu achei que ia acabar rápido,